Bom, então vamos começar aqui pelos moldes. Então, para ser mais fácil, pega uma folha que caiba mais ou menos 37, 38 centímetros na largura e 28, dobra ao meio, tá? E começa seu molde aí fazendo ao meio. Então, você vai pegar e vai fazer aqui a medida de 18,5, tá? 18,5 por 28 na altura. Aí aqui embaixo a gente vai tirar um retângulo de... Então tira esse retângulo aqui. Depois que tirou, dessa pontinha aqui até aqui em cima, ó, forma uma diagonal. Então aqui na ponta, tira 2 centímetros, traça e aí vai ficar o molde desse jeitinho aqui, tá bom? Então aí essa parte aqui, então em cima vai medir 33 e aqui o total 37. E aí o fundo vai ser 24 centímetros por 11. Então o fundo eu vou fazer separado dessa peça, porque eu quero estruturar, porque a peça original ela é uma... Aqui tem esse recorte para fazer uma montagem diferente. Dá para fazer essa peça com caixinha de leite? Dá sim. O que a gente pode fazer? Aqui, ó, nesse fundo, então a peça, ao invés de ter 28 aqui na altura, na verdade ela fica com 32,5 na altura, e aí pode tirar aqui a parte de cima os 2 centímetros normal, e aí faz uma caixinha de leite com 6,5, tá bom? E aí fica uma peça do mesmo jeito. Não dá o mesmo efeito a peça, mas pode ser feita assim para quem quer facilitar. Para fazer a caixinha de leite aqui de 6,5, na régua, deixa eu posicionar ela aqui na parte da base de corte, porque essa régua aqui agora tá vindo nessa cor mais clara, que dá uma transparência melhor, dá pra gente ver melhor. Então aqui, ó, deixa eu pôr minha mão embaixo, aqui você vai ver que tem 6, depois tem uma marquinha e tem o 7. Então nessa marquinha aqui é o 6,5. Então você vai aqui e aqui, vai posicionar na lateral e vai fazer sua caixinha de leite. E tem essa régua nova aqui, que é a régua só de caixinha de leite. Então você vai posicionar, ó, a linha contínua é número inteiro e as linhas pontilhadas são de meio centímetro. E aí a gente posiciona assim. Então você pega o tecido ou o papel e posiciona 6,5 para cá, 6,5 para cá. E aí traça aqui o quadradinho, que na verdade seria aqui, né? Se tivesse o tecido sem cortar, mas como aqui o meu molde eu já fiz para deixar assim cortado, então vai facilitar. Esse jeito de fazer aqui também esse molde é bom porque você pode economizar tecido ou usar tecido que você já tem alguns pedaços, né? Então um exemplo que eu tô dando aqui, que eu tô utilizando, ó, o frente e costas, eu tô utilizando o PVC da Decorama. Esse aqui é o Shabby Chic Tiffany. Tem lá no site da Cris muitas cores de PVC, tá? Vou deixar os links aí pra vocês do site, pra vocês adquirirem. E aí, o que eu fiz? Como eu usei duas partes aqui, ó, então a gente não tem aquela perda da caixinha de leite, o fundo eu vou fazer com o sintético Shine, que é um sintético que ele tem gramatura 0,8, ele é bem maleável, dá pra costurar na máquina doméstica. E eu vou estruturar esse fundo com um TNT 150. A tampa, eu fiz um quadrado de 21 centímetros, então tem 21 aqui. E deixa eu já achar a régua, que eu já perdi ela aqui no meio das coisas, tá aqui. E arredondei aqui com um cantinho de 5 da régua, ó. Eu arredondei aqui. Quem não tiver a régua, quem não puder adquirir a régua, é só você pegar um círculo que tenha 5 centímetros de diâmetro, da ponta até aqui 5 centímetros, e arredonda aqui a tampa. Esse arredondamento também não tem muita
muito detalhe, porque ele pode ser feito do jeito aí que você achar melhor. Quem quiser fazer mais arredondada, quem quiser fazer a tampa quadradinha. Então a tampa eu só fiz isso daqui, tá? Só cortei no sintético, no Shine. Cortei uma vez no TNT 150. E esse daqui eu vou colocar o PVC de forro, tá? Então tá aqui. As alças eu também vou fazer no PVC com sintético. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de uma alça de 2,5 centímetros. Eu cortei uma tira de 5 centímetros por 80, porque eu quero fazer essa mochilinha infantil. Quem quisesse fazer essa mochila, que é uma mini mochila, né, para adulto, corta com 90 a tira da alça. Se a pessoa for muito grandona, assim, mais de 1,80 m, aí tem que aumentar, a alça tem que ser um pouco maior, né? Aí aqui, e a tira do Shine, eu cortei os mesmos 80 centímetros por 2,25. Nessa régua aqui que a gente usa, essa régua de patchwork, vocês podem ver que tem uns risquinhos aqui, ó. Cada risquinho desse, então, o primeiro risquinho é 0,25. Então, eu peguei 1, 2 e 0,25. Eu não fiz com 2,5, que seria. Por quê? Para não ultrapassar, não correr o risco de ultrapassar a borda da alça que eu vou fazer. Mas aí, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá? E aí, eu cortei essas tiras aqui. Vai ter mais uma alça, que é a alça de mão, aquela alça que a gente carrega assim, que é por volta de 20 a 22 centímetros, pode ser aquela alça de mão lá. E vai ter mais duas tirinhas que eu vou utilizar para colocar os quadros. Essa tira aqui, ela tem 24 por 4, 24 por 4. E aí, para eu fazer o acabamentinho nela, eu fiz, ó, risquei, deixa eu tirar tudo aqui, risquei 1 centímetro aqui, 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 aqui. E aí eu vou pôr ou cola de contato ou fita dupla face e vou fazer a dobrinha aqui bem em cima da linha. Então vai ficar uma dobrinha, na verdade, de 0,5 centímetro, ó. Bom, aqui eu já passei cola nas partes, ó. Já passei essa cola aqui, que é a cola em spray, tá? Tem também, tudo que eu utilizo, gente, tem lá no site da Cris Ramos, que eu vou deixar o link pra vocês, tá? Aí, eu vou fazer a dobrinha. Essa cola aqui, ela é boa porque assim que você aplica, eu vou mostrar pra vocês, ela faz uma espuminha. E aí, logo que a espuminha baixa, ela já pode ser colada, ela já fica em ponto de grude. Tá vendo que eu passei até o dedo ali, ó, e sobe até um fiozinho, ela fica em ponto de grude aqui. Aí, aqui nesses cantinhos aqui, eu até esqueci de fazer. Eu vou fazer um corte aqui, ó, na diagonal, tá? Assim. Nessa diagonal aqui, pra poder não ficar excesso de material ali. Depois, se precisar, eu corto mais. Dando um pouquinho. Aí, eu faço aqui, ó, e depois eu venho aqui e faço a dobrinha aqui, tá? E aí, fica assim do outro lado com o acabamentinho. Então, essa parte aqui é o acabamento que vai ser nas costas das alças. Depois eu vou colar tudo, só pra demonstrar aqui pra vocês. E aqui são as alças. Então, eu cortei a tira de 5 centímetros, né? Nesse caso, que é uma peça pequena, eu não vou precisar colocar o reforço, porque eu vou ter 2 camadas, na verdade 4 camadas de PVC e mais uma camada, ó, prendeu cola aqui na minha mão, depois é só a gente fazer assim, ó, que ela vira uma bolinha e sai, tá vendo? Então, se não sair com facilidade, passa acetona de tirar esmalte, removedor de esmalte, que ela sai. Aí, eu cortei a tira aqui, então, na verdade, vão ficar 4 partes, né? Porque aí eu vou dobrar aqui, ó, 2 partes de PVC, não 4.
e uma de sintético. Então eu acho que já vai dar um reforço e a mochila é bem pequenininha. Se você for fazer essa mesma alça com uma mochila maior, com uma peça maior, você coloca aqui no meio um viés de gorgurão ou um viés ou algum aviamento que seja... Os aviamentos que são de tirinha, assim, eu tenho bastante restinho de aviamento que eu uso, eles são mais resistentes porque eles são material sintético. Ou pode ser até o viés comum, o viés de algodão, tá? Não pode ser aquele muito fraquinho, porque senão não vai dar resistência nenhuma. Mas eu prefiro colocar uma tirinha aqui de viés, porque já tá cortado, já tá fácil. Quem não tem, pode colocar uma tira de tecido, uma tira de TNT, tá? Só pra fazer o reforço. Nesse caso aqui eu não vou precisar fazer o reforço, porque é uma peça bem pequenininha, não tem como carregar muita coisa lá dentro. Então, eu só venho aqui, ó, e junto aqui as duas partes, ó, junto assim, e faço a dobra, ó, e aí já cola, tá? Então, nessas partes aqui já tinha. E aí, eu vou vir aqui com a tira do Shine, deixa eu pegar aqui, esqueci pra cá. Vou pegar aqui a outra tira do Shine e vou colar aqui por cima também, ó. Então, vocês percebam aqui, ó, por que eu cortei com 2,25 e não com 2,5. Tá vendo que sobra uma frestinha pra cada lado? Então, eu prefiro que sobre essa frestinha da dobra aqui, ó, do PVC, do que sobre o Shine aqui pra eu refilar nas laterais. Então, você pode fazer isso com qualquer tipo de sintético, porque o sintético permite esse corte aqui. Então, essa aqui eu vou colar aqui em cima, e aí eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. E vai ficar uma alça de duas estampas, tá bom? Quem quiser fazer com o montana, que é um material que é bom, ótimo para fazer alça, o que pode fazer? Corta uma tira de montana da largura do seu regulador, o meu no caso é 2,5, então eu iria cortar uma tira de montana de 2,5 e uma tira de Shine também de 2,5. E aí eu colo um com o outro e passo uma costura dos dois lados. Ou então você pode também colocar duas tiras de montana, uma colada de frente com a outra, para dar esse reforcinho. Quem quiser fazer só uma vez com montana, pode, se você não fizer costura. Então, no caso, quando eu for colocar essa peça aqui, eu tiver com uma tira só de montana, eu vou colocar o montana aqui e vou colocar um rebite aqui. O rebite vai segurar bem o montana para peças pequenas, tá? Só que se eu fizer uma costura nele, se ele estiver sozinho, serrilha a costura e ele acaba fazendo um picote. Então, em partes que vão ser, que vão precisar de força, que vão precisar de costura, eu tenho que fazer um reforço no montana também com o viés de gorgurão. Eu tô fazendo o reforço de todas as partes que eu tenho que costurar as tiras de montana com o viés de gorgurão também, tá bom? E aí, a alça vai ficar assim. Na tampa também eu vou colar. Então, deixa eu demonstrar. Então, aqui eu vou pegar. Vou colar o meu TNT no PVC, porque aqui no lado do avesso vai ser o botão. Então, eu vou reforçar já essa parte com o TNT. Aí, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um papel aqui que eu uso para passar cola, que às vezes a sacola seca um pouco o biquinho e o jato dela fica meio... Deixa eu pôr até perto, ó. Primeiro espirradinho eu dou perto pra ver se o jato tá normal, tá? E aí depois eu posso espirrar, ó. Ó, aí ela vai abrir já o jato, ó. O primeiro jato saiu meio fechado, mas o outro saiu aberto. Ó, tá vendo que ela forma umas espuminhas? Aí eu vou vir e vou com o próprio material aqui, ó. Vou dar meio que uma espalhada no excesso de cola. E o bom dessa cola aqui é que a gente não precisa ficar esperando secar igual a outra, para ela dar o ponto de grude. Ela já seca, a hora que abaixa a espuminha,
ela já tá no ponto que eu posso já unir as duas partes. Eu prefiro passar a cola no outro material, no estruturador, do que no próprio sintético. Mas se precisar passar no sintético, como que a gente faz? A gente passa diretamente no sintético, só que espera ele evaporar. Porque quando a gente não espera a cola evaporar e cola já direto, o que acontece? O gás, que são essas bolinhas que fez da cola, ele pode começar a evaporar dentro dos dois materiais e acaba formando bolhas lá dentro, pode até estragar seu sintético, tá bom? Então, aí ficou colado aqui o TNT, depois eu só vou refilar essa parte. E na parte do fundo também eu colei o TNT. Nas partes que tem tecido eu não vou usar essa cola, tá? Vou fazer o TNT como estruturador, mas eu vou só costurar. Então, ó, no fundo já tá coladinho aqui meu TNT no fundo, depois é só refilar. Ah, tem mais uma coisa aqui que eu resolvi fazer. Eu coloquei um TNT aqui, essa parte vai ser as costas. Então, ó, deixa eu pôr pertinho, que é branco com branco, né? Ó, desci 2 centímetros, porque a marcação das alças vai ser 3 centímetros para baixo, tá? Então, desci 2 centímetros e colei esse TNT. Então, vejam que ele tá um dedo aqui de distância e aqui ele tá 2 centímetros. Colei com a mesma cola em spray. E deixa eu falar outra coisa para vocês também. Eu limpei minha mão com algodão com acetona, removedor de esmalte. E aproveitei e já limpei o biquinho da minha cola. A minha cola tá meio borradinha assim, mas eu já deixei, ó, o biquinho limpo. Por quê? Porque da próxima vez que eu for usar, o jato já vai sair direcionado. Porque já aconteceu da cola sair com o jato pra lá ou pra cá e manchar e sujar minhas outras coisas. Apesar que depois eu só passei um removedor também e já saiu, tá? Mas aí para evitar isso, a hora que vocês quiserem tirar as colas da mão, que ficar alguma colinha, já passo mesmo algodão no biquinho da cola e já deixo o biquinho da cola limpinho, ok? Agora sim, vamos para a costura. Então, já comecei aqui, ó, pelas alças, já costurei. Eu tenho uma diquinha para dar para as alças, né? Então, eu fiz daquele jeito, dobrei aqui o PVC pro meio e colei essa parte aqui do shine, né? E aí, na hora de passar aqui na máquina, eu tô usando o calcador, deixa eu desligar a luz para ver se melhora. Ele é o pé manco, é aquele calcador manco, ele tem um ladinho maior que o outro, então faz aqui, ó, um lado do calcador, ele serve como guia, tá? E aí, pra quem não tiver, pode usar, faz a medidinha que você quer aí usar de margem, abaixa a agulha para ver se tá no lugar certinho e coloca esse guia magnético aqui para poder um pouquinho mais para cá, ó, porque aí conforme for passando, né? Deixa eu levantar aqui, ó, conforme for passando a alça, aqui, ó, vai pegando aqui no guia e aí você também consegue fazer a margem retinha e a costura certinha, tá? Se você não tiver nenhum calcador que tiver guia, mas é bem importante comprar um calcador com guia. Aí eu cortei as duas alças de 80, uma alça de mão que ficou aqui com 22 centímetros e as duas tirinhas pequenininhas que vão ser o porta-alça, que vai comportar aqui o quadro, tá bom? Bom, agora eu vou fazer aqui um enfeitinho para colocar na tampa dessa mochilinha. Você pode fazer, eu já pensei em inúmeros enfeitinhos, tá? Então, como eu quis aqui reaproveitar tiras, pedaços do meu sintético, né? Porque a gente não pode jogar nada fora e tudo vira dinheiro. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma tira, eu na verdade cortei ela inteira, essa tira aqui. Deixa eu ver quanto ela tá medindo aqui. Ela tá com 13 centímetros de comprimento por 4 de largura. Então aqui, ó, 13 por 4. Na verdade tem duas tiras, uma colada de frente com a outra.
passei aquela cola spray, a mesma cola em spray, colei uma na outra e fiz um risco, não dá pra ver aí, mas eu fiz um risco aqui de 1 centímetro, daqui pra cá 1 centímetro, e fui fazendo cortinhos de mais ou menos meio centímetro, com a tesoura mesmo, aleatória. Quem não tiver habilidade muito com a tesoura, acha que corta muito torto, faz os risquinhos aí com a canetinha sintética e corta em cima dos riscos, ou corta com a tesoura na base de corte, né, com a régua. E aí, o que eu fiz? Peguei mais uma outra tira de 2,5 centímetros de largura, eu fiz uma dobra aqui, por 35, 2,5 por 35. Fiz uma dobra, então eu vou fazer 2 dobras, uma pra cá e a outra vai cobrir essa dobra aqui, só que não vai passar muito pra borda aqui, vai ficar um pouquinho antes da borda. E aí eu colei com cola de contato. O bom aqui é dar umas marteladinhas, né, pra gente ficar bem seguro nessa peça aqui. Aí depois você vai vir, eu vou vir aqui e vou fazer uma costura no meio, uma costura única. Pronto, então eu costurei aqui, ficou com uma costura no meio, prendeu aquela dobrinha ali, e aí eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, aqui na parte de dentro, passar cola, pode ser tanto a cola de contato como a cola instantânea, mas nesse caso aqui a cola instantânea é melhor. E aí eu vou vir aqui dobrando, ó, aqui, e vai fazer aquele acabamentinho de tassel, tá? Então eu vou fazer isso nas duas pontas. Vou procurar deixar aqui, ó, se o acabamento ficar mais pra lá, eu dou uma puxadinha pro acabamento também ficar aqui no avesso da minha tira, tá? A tira vai ficar assim, um lado direito e o outro lado da dobrinha vai ficar ao avesso. Aí eu vou colar aqui, ó. Pode também colocar um rebite aqui, se você tiver um rebite que comporte essa grossurinha aqui que tem aqui, também dá, tá? Vou fazer isso nas duas pontas, eu vou colar. Pronto, ó, então eu fiz aqui, colei, ó. E aí mesmo que às vezes sobra um pouco e a emenda não fica certinha pra trás, igual essa quis passar um pouco pra parte da frente, ó, aí eu cortei uma tira e aí deu certo, ficou atrás, tá? Então emenda com emenda aqui e aí ficou uma tirinha assim. Aí eu deixo os dois lados direitos pra frente, cruzo, faço um X, mais ou menos de uns 3 dedos aqui, ó. E aí eu venho com essa parte aqui e vou juntar aqui, ó. Deixa eu ver se tá igual. Aí se não tiver igual, puxa um pouquinho mais pro lado. Não precisa ser muito certinho também, né? E aí a gente vai formar aqui, ó, o lacinho da tampa. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse meio e vou furar tudo junto pra colocar um rebite. Então eu vou furar essa parte, essa e essas 3 aqui. Bem aqui eu vou fazer um furo. Vou marcar meio aqui, essa é a tampa, essa é a parte de baixo. Vou marcar meio e do meio pra cima eu vou marcar 2 centímetros e vou colocar o meu rebite aqui, ó. Tá? E aí, meu já vai ficar posicionado aqui. Daqui pra cá, 2 centímetros. Se você achar pouco essa medida, coloca 2,5 até 3 centímetros. Pode ficar legal aqui, tá? Porque eu quero que essa pontinha fique penduradinha assim. E aí eu vou fazer isso e já mostro como que ficou. Ah, lembrando que na hora de eu colocar o rebite aqui atrás, eu vou colocar um reforcinho, tá? Pra esse lacinho não rasgar esse sintético aqui. Eu coloquei o lacinho, aquele lacinho que ficou. Aí eu coloquei o rebite aqui. O rebite aqui é bom ser o número 3, tá? Eu coloquei o número 2, mas ficou bem apertadinho. Tem que ser o número 3. E aí aqui, ó, eu coloquei o reforço, coloquei uma cola de silicone no reforço pra colar ele aqui no meu sintético. E depois que eu coloquei, furei e coloquei o rebite.
Aí coloquei aqui. E aqui, na parte do forro, eu já coloquei o botãozinho de imã, 2 centímetros pra cima também, ó. Vou pegar o momento que eu passei já a cola. Então essa é a parte macho, que é aquela parte bem fininha do botão de imã. Posicionei, vocês devem saber colocar botão de imã, já tem bastante aula com esse botão. E aí eu fechei aqui, agora eu vou colocar também um pedacinho aqui de TNT, ó, pra cobrir esse botãozinho. Já passei a cola spray aqui, vocês estão vendo que tá meio amarelinho. E aí agora eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar na câmera e posicionar bem certinho aqui. O que eu vou fazer aqui de acabamento para essa tampa? Como eu tô fazendo aqui essa tampa com o sintético mais o PVC, eu não posso deixar esse corte seco aqui do lado, senão fica muito grosso, ó, fica feio, tá? Então, eu quero fazer um acabamentinho. Eu não quero fazer direito com direito e desvirar. Quem quiser fazer direito com direito e desvirar, um exemplo, tá usando duas partes, frente e verso de PVC ou frente e verso de tecido, e quer fazer frente com frente e desvirar. Aumenta um pouquinho na hora do corte, corta um pouquinho maior e costura em cima da linha, tá? Igual eu sempre ensino. Quando é a aba assim, que tem parte que vai ser costura curva e depois tem que desvirar, eu gosto, quando eu vou costurar direito com direito, costuro em cima do risco e depois refila, tá? Corta um pouquinho maior. E aí, como aqui eu vou fazer eu cortei uma tirinha para fazer tipo um viés. Então, eu cortei uma tirinha de 2,5 centímetros do Shine e vou fazer aqui, ó, como se fosse um viés em toda a volta. Então, eu vou costurar aqui direito com direito, vou desvirar e depois eu vou rebater essa costura aqui atrás, tá? Sempre colando, quando é sintético a gente sempre cola para poder deixar tudo estabilizado, porque a gente não pode colocar alfinete, né? Então, pra essa parte aqui principalmente, é bem melhor ser colado na hora de desvirar. Vou fazendo aqui e vou acelerar o vídeo. Pronto, então ficou assim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, vou colocar igual coloca viés normal, ó. Vou colocar aqui, só que quando a gente faz com sintético, essa costura agora a gente não pode fazer muito na pontinha, tá? Então, fica assim, depois de costurado, e aqui atrás fica assim, ó. Aqui, o sintético, fundo de malha, ou esse aqui que é fundo spam, ele assenta bem, tá? Não faz preguinhas, ele aceita bem as curvas. E aí eu só vou costurar aqui e rebater.